Meus irmãos, minhas irmãs, no Brasil e nos demais países, eu quero nesse momento vos cumprimentar com uma mensagem profunda. É uma mensagem simples e verdadeira. Eu sou um homem que eu não fico fazendo arrodeios. As minhas mensagens são objetivas. Eu vou direto ao ponto. Eu quero, nesse momento, ler uma passagem no livro chamado Bíblia. Eu já disse que a Bíblia é um livro feito por Satanás, porém ele, para fazer o livro, ele teve que colocar um pouco de verdade no livro, senão não tinha como enganar a população. É como um homem que vai à pescaria, chegando lá no rio, se ele não colocar isca nos anzóis, ele não vai conseguir pegar peixes. É o caso de Satanás ao fazer as literaturas do mundo. Não só a Bíblia, como a Torá, a Cabala, o Corão, o Talmud, Taná, as demais literaturas de colégio, todas foram feitas por Satanás. E ao fazer essas literaturas, ele teve que colocar um pouco de verdade nas literaturas, senão não tinha como enganar a população do mundo aqui. Então, está manipulado o pouco de verdade que ele deixou, mas Yahweh me deu condições de decifrar, discernir e mostrar qual é a realidade. Tem uma passagem aqui, no livro que eles chamam de Bíblia, também no livro que eles chamam de Mateus, que na verdade não é um livro, são poucas folhas de papel, né, de papiro que eles chamam de papel, e eles chamam de livro, que é uma mentira. Na verdade, a mentira é tão grande que eles falam que aqui contém 66 livros. Mentira, isso aqui é apenas um livro. Isso é uma mentira enorme. Eles colocaram 66 para dar o 66 de Satanás. Mas, vamos lá. No livro que eles chamam de livro, chamado Mateus, que também esse nome Mateus é satânico, capítulo 10, né? Vamos lá. Versículo 22 diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas qual o nome que é odiado? O verdadeiro. Vocês observam que Deus, Jesus, Jeová, Emanuel, o Senhor que é Baal e etc., ninguém odeia, porque não é o nome do nosso Pai que nos criou. Mas vamos lá. Eu vou para o versículo 34 do Mateus capítulo 10. Observa, eu vou ler da forma que está, para vocês entenderem. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Observa. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mas por que assim? Observa, você que já creu em algo, sem você fazer nada de mal para ninguém, as pessoas viram a cara para você. Mas por que disso? As pessoas se afastam de você. Porque existem seres invisíveis que penetram nessas pessoas e conduzem elas. E esses seres invisíveis, de forma automática, fazem as pessoas que estão com eles afastar de quem está com a verdade. Então isso acontece de forma automática. Aí vira uma oposição um ao outro, porque um está no caminho verdadeiro e o outro está no caminho dos deuses. E assim acontece. Agora, tem aqui
no versículo 37, que é bem pesado. Quem amar o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Isso disse Yahushua no passado. E quem amar o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Versículo 38, e quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. A cruz é você. Estou aqui, ó, se eu abrir as braças, é só uma cruz. É você pegar você e levar a alvo. Versículo 39, quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Veja bem, perder a vida, mas que vida? A vida da bebedeira, a vida do baile funk, a vida da luxúria de Satanás, a vida das festanças satânicas, a vida do inferno, que isso é o inferno, isso é a enganação. Quem perde essa vida, recebe uma vida perfeita, pura e verdadeira, que dá gozo e tranquilidade infinita. Olha, eu vou falar algo aqui profundo. Mas antes, eu vou mostrar para vocês algo seríssimo. Um irmão teve um sonho. Roda aí perto do celular, Sara. O irmão teve um sonho e no sonho dele ele pensava uma coisa e não tem nada a ver. Eu dei a interpretação do sonho dele e vou rodar para vocês o sonho dele e a interpretação. Me dá aqui, Sara, por gentileza. A Sara está na gravação nesse momento. Vamos lá. Oi, precioso Juarez, transmissor das mensagens do Pai Altíssimo Yahweh. Se o irmão permite, eu contar um sonho que eu tive hoje. Nesse sonho eu andava numa rua, eu estava de moto, e aí, de repente eu estou andando, e uma mensagem como se fosse interna no sonho, falando para mim, logo, aí falou assim, logo você vai ter que deixar a sua casa e ir lá para onde vai estar Juarez. E não se preocupe, porque lá haverá mantimento. Aí eu acordei. Então acho que tem a ver com essa fome que você falou, né, que tá vindo aí no mundo. Grande, não vai ter como as pessoas que aceitarem algo, elas ficarem espalhadas, né? Ainda mais porque o sofrimento vai ser enorme, a mortandade de gente, e um sofrimento enorme. E perigoso também, porque vão entrar em casas, vai ter assalto, vai ter arrombamento, vai virar um caos. E aí, algo vai separar o povo, né? Para poder ficar unido. Onde haverá mantimento e até para as pessoas também não verem as coisas tão feias que vão acontecer no mundo, né? Mas vamos na luta e honra é justiça, bondade e vai nos ajudando a andar nas águas tranquilas. Que assim seja. Meu irmão, não tem nada a ver com o que você está pensando. Deixar a sua casa é você deixar a casa que você está vivendo nela, a sua maneira de viver, a casa é você. Porém, sua casa está vivendo nela numa outra casa, que não é a casa que você tem que viver. Você tem que mudar o quadro da sua vida e viver aonde o Juarez vai viver. Mas é aí mesmo onde você está. Não é que você vai lá para Rondônia, não é nada disso. Você vai deixar a sua casa e entrar na casa que você tem que viver. Aí, quando você fizer isso, você vai ficar morando com o Juarez, perto do Juarez. Porque, na verdade, eu não vou estar em Rondônia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou viver viajando o mundo inteiro. Então, você vai deixar a sua casa que você vive, o quadro de vida que você vive, a maneira que você vive, a forma que você vive, e morar com o Juarez na vida que o Juarez vai viver. Essa é a mudança de casa, não é que é casa material, não é nada disso. Aí que está o segredo. Veja bem, deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos e etc., deixar eles no sistema deles
e você mergulhar no sistema Yalvo. Não é que você vai abandonar seu pai material, não é assim. Não é que você vai abandonar seu irmão material ou sua irmã material. Não. Você vai abandonar o sistema que eles vivem e viver o sistema Yalvo. E esse sistema Yalvo traz gozo, tranquilidade, prazer, alegria, conforto e força para marchar. Eu vou contar algo para vocês que nem a Sara sabe. O que eu vou falar aqui, a Sara não está sabendo. Hoje pela manhã, eu levantei, preparei, a Sara preparou, eu pedi para ela preparar. Nós pegamos o carro e pegamos a BR. A Sara falou, Juarez, vamos viajar? Eu disse, vamos. E aí andei poucos quilômetros na BR, poucos quilômetros. E liguei seta. Tinha um lugar que eu poderia sair da BR, saí da BR, dei um tempo ali, retornei o carro. A Sara disse, Juarez, você vai voltar? Eu disse, vou. Também a Sara não perguntou por que eu ia voltar. Interessante, né? E voltei. Será que é por acaso que eu voltei? Não. Naquele momento eu tomei uma atitude seríssima. E a Sara, eu não vou dizer para ela que atitude que é. Ela vai saber isso de forma automática. Que assim seja. Automático. Eu não estou brincando de bolinha de gude. Eu disse em um vídeo anterior que nunca houve dois profetas no mundo. Só há um profeta. Só há um homem no mundo que Yahweh fala direto com ele. Os demais que aparecerem aí é tudo rolo satânico. Porém, esse único profeta passou pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª. Eu fui o Adão da Bíblia. A Sara foi a Eva da Bíblia. Eu fui o Abraão da Bíblia. A Sara é a Sara, a esposa do Abraão do passado. É a mesma. Eu fui o Noé da Bíblia, que você chama de Noé. Eu fui o José do Egito. Eu fui o Yashayahu da Bíblia. Interessante, né? Eu sou o Yirmiyahu da Bíblia, que você chama de Jeremias, e o Isaías da Bíblia, que é Yashayahu. Isaías é Yashayahu e Jeremias e Yirmiyahu, eles trocaram o nome. Eu sou o Dayanul da Bíblia. Observa que Dayanul ficou, a Bíblia fala 21 dias se alimentar. Observa que antes de eu fazer o trabalho, foi mandado eu ficar 21 tempos sem comer nada. E eu estava cheio de vermes, passei um apuro enorme. A minha esposa na época, que era a Guilmar, que já veio a óbito, dizia, você vai morrer. Eu dizia, não morre. Eu sei o que estou fazendo. É pesado, mas eu tenho que vencer. Porque Yahweh me mostrou que se eu não fizesse assim, não salvaria ninguém. E agora eu tomei uma atitude. A minha atitude não é simples. Eu tomei uma atitude. Hoje, eu saindo, viajando da BR, tomei uma atitude. Parei o carro, eu estava no Corolla, eu parei o Corolla, retornei, dei um tempo, depois eu retornei. A Sara me disse, você vai voltar? Eu disse sim. E aí ela não me perguntou o porquê.
A minha atitude é seríssima, vocês não têm nem ideia. Então, eu digo para você, minha irmã, eu digo para você, meu irmão, o meu sofrimento tem sido o maior dos sofrimentos no mundo. Tem pessoas que dizem assim, eu também já sofri, eu já passei. Teve irmãos de chegar lá em Rondônia e dizer assim, que eu já sofri não sei o quê, quando eu começar a contar para ele que eu passei, não sofri não, eu vi que eu não sofri foi nada. Quando eu falo de sofrimento, vocês acham que esse sofrimentinho que vocês passam aí são sofrimentos. Vocês não sabem o que é sofrimento. Eu tenho sofrido, tá? Mas Yahweh está comigo. E você que aceitou Yahweh, você que crê em Yahweh, vai vencer. Vamos avante. Eu vou, nesse momento, pegar o celular das irmãos da Sara, vou apresentar ela para vocês e eu creio que ela tem alguma coisa a dizer para vocês e eu vou deixar ela à vontade. Ok? Aí está a Sara. Irmãos, eu quero falar uma coisa que eu me surpreendo. Em que sentido? Tenho visto algo que não cola em mim. Pessoas, minha gente, só tem Juarez aqui, que para meu entendimento, que possa saber de algo de algo. E eu fiquei triste lá naquele encontro lá em Paraná, porque eu vi várias pessoas se passando por profeta. No estado do Paraná. No estado do Paraná e também lá em Ubaporanga. Isso. Lá eu vi coisa que eu não vou dar detalhes. Mas, irmãos, acorda. A única pessoa que eu tenho no meu entendimento hoje, que pode ter algo de Yahweh para a gente, é Juarez, porque passou 21 tempos claro, sem comer, sofrendo, e 21 tempos escuro. E a mulher dele, Guilmar, só dizia no ouvido dele que ele ia morrer. Então, assim, nenhum da gente, olha só que é como é que eu me vejo e vejo os demais irmãos. Meninos despreparados, meninos sem entendimento. Minha gente, ele não entra em mim. Chegou o irmão dizer para mim que Yahweh ia fazer assim comigo. Eu fiquei analisando. Homem que quase tem 2 metros de altura, mas de entendimento, menino. Eu fiquei olhando, minha gente. Acorda, minha gente. Porque eu me vejo uma inútil diante dos olhos de meu pai. Não tenho capacidade. Sara, colocaram na Bíblia que só há um mediador entre Deus e os homens. Na verdade, é um mediador mesmo. Se falar mediador, está errado. Porém, só há um interventor que foi enviado para o mundo, esse único que tem acesso direto a Yahweh. Agora, Satanás, o Deus, o Jesus, o Jeová, tem poder, é um poder paralelo. E eles utilizam esses poderes que eles têm e colocam alguém como profetas para aqui e para lá, e assim vai. Mas, na verdade, no mundo só existe um profeta que Yahweh tem ligação direta com ele, porque ele foi enviado lá de cima para resolver o problema aqui. Ele é o representante de Yahweh aqui. Porém, ainda hoje ele está frágil, falho, porque ainda está no patamar dos homens, né? Mas ele vai sair do patamar dos homens, ele vai se elevar, e essas pessoas que ficam dando uma de profetas aí vão se queimar. A coisa é pesada, eu aviso. Aí colocar filho único. Não, filho único é mentira. O filho primogênito que ele enviou, o seu único filho, é mentira. Pois todas as pessoas que estão no mundo são filhos e filhas de Yahweh. Porém, ele é o único que tem acesso a Yahweh, que recebe as mensagens de Yahweh para poder transmitir ao povo. Yahweh não fala com os demais. Não. Agora, Satanás, ele se passa por Yahweh e às vezes ele fala coisas verdadeiras, enganando, para lá na frente laçar pessoas, para exaltar as pessoas, para as pessoas acharem que são os tais, e depois vem a queda. É feio, tá? Pois é. Quando eu disse para as pessoas não gravarem vídeos, apenas publicar os vídeos que eu gravei, não é porque eu estou querendo me exaltar.
Observa vocês a minha honestidade. Se eu fosse pegar dinheiro do YouTube e do Facebook hoje, eu estaria pegando uns 100 mil reais por mês. Meus canais não são monetizados, eu não pego dinheiro das redes sociais. Mas por quê? Porque o meu trabalho é sério. Para mim pegar dinheiro das redes sociais, eu teria que fazer propaganda das empresas, e as propagandas são mentirosas, enganando o povo. Aí eu não posso fazer isso, porque eu não posso me envolver com nada que engana. A coisa é séria. Tem mais uma coisa que eu vou dizer para vocês. Se vocês estão achando que essas visualizações que estão nos meus vídeos são só essas, é nada. O algoritmo não é verdadeiro. O sistema não está deixando os vídeos se apresentarem. Mas não adianta, eles não estão querendo subir os inscritos no meu canal, porque é para mim não crescer aos olhos das pessoas. Mas, porém, o povo está vendo os vídeos igual, os vídeos estão circulando. Observa que no meu Facebook eu tenho 1.100 inscritos. Eu garanto para você, se 10 mil pessoas escrever lá hoje, continua o mesmo 1.100, nunca muda. É de impressionar. Eu tinha uma live que eu gravei, que ela chegou em 110 mil, eles baixaram ela para 10 mil visualizações. Vocês precisam acordarem. O sistema não quer que o Juarez vai avante, eles querem massacrar o Juarez. Porém, Alro me mostrou que isso é um pequeno foco de fogo que se acendeu, né? Eu gravei o primeiro vídeo em 2/5, ou melhor, 5/2 de 2018. Em 5/2 de 2018, eu gravei o primeiro vídeo. E que eu comecei a obter informações já tinha uns 20 anos para trás. Porém, não era permitido, não era o tempo de anunciar nas redes sociais. As coisas não são da forma que a gente pensa, da forma que vocês pensam. É como Alro quer que seja. Porém, Alro criou todas as coisas e ele tem o poder de resolver toda essa bagunça. Porém, não vai ser resolvida do seu jeito nem do meu jeito. É do jeito de Alro. E qualquer homem, qualquer mulher nesse mundo que achar que é sábio ou sábia, está enganadíssimos. A coisa é séria. Não tem homem sábio no mundo. Os homens no mundo estão enganados. Imagina, uma pessoa ficar quase 17 anos, vamos dizer assim, na linguagem que o povo conhece. Não tinha nenhuma saída para sair. Eu não tinha. Um caminho para achar assim, eu vou passar por esse caminho, eu vou vencer. Não, eu tinha que ficar ali. E eu consegui sair dali, será que fui eu? Reconhece isso. Será que eu conseguia sair disso? E Alro sabe o que eu estou falando aqui. Passava fome nessa época. Passei tanta fome. Gente, eu de vez em quando eu lembro as mesmas palavras para o Juarez. Juarez, eu não tenho como nunca pagar Alro. A tu também. O que os dois fizeram por mim. Hoje, você sabe o que eu fiz hoje de madrugada? Eu falei assim, Gabriel e Micaú, eu chamava vocês dois pelo nome errado. Peço perdão a vocês dois, eu tenho vocês dois como meu amigo. Vocês dois me ajudaram o tempo todo. Eu sentia que eu tinha alguém que me abraçava. Uma vez eu me sentei em uma praça, eu senti ser abraçada. Só que eu não entendi quem me abraçou. Então assim, eu falo, Alro, eu reconheço que se não fosse Alro, jamais eu sairia daquela, vamos dizer, no túmulo. A angústia que eu sentia dentro de mim, que a morte para mim era lucro. E eu falei para Juarez, se fosse para mim voltar, eu preferia sair do meu corpo. Mas para aquela situação eu não quero mais voltar. Gente, reconhece que você não consegue sair de nada sem a força de Alro. E Alro me tirou de fome, de falta de veste, de angústia, você sabe, traição, gente. Mas hoje, eu digo com toda certeza, eu nasci de novo. Eu tenho tamanha gratidão por Alro, por Juarez e pelos dois mensageiros que vivem com Juarez, Micaú e Gabriel, são meus amigos. Eu sei que eles dois trabalham a favor da gente. Minha gente, só pensa no tamanho que tu é, não importa o tamanho que tu esteja no físico. Minha gente, nós não é nada.
Olha só se nós sabia o que hoje nós estamos sabendo. Eu não tenho, para mim assim, sabe? Eu tô alegre no que tô vivendo. Mesmo não sendo nada diante dos olhos de meu pai, que eu me vejo assim. Mas eu sou tão alegre. Eu não perguntei nada a Juarez hoje, mas eu senti. Eu olhei pro rosto do Juarez, naquele carro, ele fazendo a volta, eu senti e tô vendo. Não vou dizer a vocês o que é que eu tô vendo no rosto dele, tá? Mas eu tô sentindo algo que não vou dar detalhes, tá bom? A coisa é séria. Você tem que falar e eu filmo. A coisa é séria. Eu fico assim, triste, porque eu conversei com vários padres, não estou mentindo para vocês, jamais. Eu sentei com vários padres no estado de São Paulo, em Rondônia. Olha, eles confessaram para mim que eles sabem que o que eles ensinam não é a verdade. E quando eu mostrei que o nome do Pai é Yahweh e que o nome do Messias é Yahushua, eles confirmaram. A gente sabe disso, mas deixa o povo. Disseram bem assim, para nós é uma razão social. Eu me assustei quando o padre mostrou a imagem do Jesus no escritório dele, apontou e disse, está vendo isso aí? Eu não acredito nisso. E os demais padres também não. Mas o povo tem que acreditar em alguma coisa, deixa o povo. Ele confessou para mim que ele era ateu, que ele era filósofo, e aí eu fui provar para ele a existência de um ser supremo que nos criou e deixei ele abalado. Conversei com o bacharelado em Teologia Bíblica da Igreja Batista em São Paulo, quando eu questionei a ele acerca do nome do Messias. Ele falou, a gente sabe disso, mas não tem mais como mexer com isso. É pesado. Conversei com o pastor da Assembleia de Deus, a mesma coisa, formado em Teologia Bíblica. Eu conversei com o pastor da Igreja Metodista, na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia. Ele é poliglota, fala vários idiomas, inclusive formado em hebraico. Eu perguntei para ele se no hebraico existia J, ele disse não, o J é novo. J só tem 500 anos. Eu falei, mas como o Messias se chamava Jesus Cristo, se ele tem 2000 anos, mais de 2000 anos que nasceu? Ele respondeu, mas o nome dele não é Jesus. Eles sabem que o nome é Yahushua, eles confessam. Mas aí ele disse para mim, mas eu ganho tanto salário da igreja. A igreja paga um fundo social para mim de X, paga água, luz, escola para meus filhos, carro para mim andar, petróleo, casa para mim morar. Se eu dizer isso para eles, eles não vão entender e vão me jogar fora da igreja. Eu vou sobreviver de quê se eu não sei fazer outra coisa? Minha gente, acorda. A população foi enganada. Os tradutores da Bíblia queimaram a maioria dos manuscritos originais. E o pouco que eles deixaram, eles manipularam e fizeram as literaturas do mundo. E eu sou o único homem no mundo capaz de abrir o livro e desatar os selos e mostrar a verdade para vocês. Vamos avante. Eu sei o que falo e vencerei toda a batalha. É sofrido, é doído, a gente passa altos e baixos, a coisa é séria e a população está dormindo e a coisa vai acochar no mundo, eu sei que vai. Mas quem estiver com Yahweh vencerá toda a batalha. Eu quero deixar aos irmãos e às irmãs no Brasil e nos demais países fora do Brasil, um abraço precioso das alturas, ajudando você. Que assim seja. Que assim seja.